Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira. E vamos retratar uma empresa hoje aqui que vem passando aí por uma série de dificuldades, tentando se recuperar, e é uma empresa também do setor de energia. Estamos falando aqui da Renova Energia SA, empresa essa que encontra-se em recuperação judicial. E vamos falar da Renova até porque foi solicitada aqui pelos nossos inscritos que participam aqui junto conosco, do Pedro Henrique, grande Pedro Henrique Valiota, que enfim, atendi uma solicitação sua, Pedro. Valeu, muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão aí, Pedro. E também do Vanimar Scheffer, grande Vanimar Scheffer também, parceiraço aqui do canal, a quem eu agradeço imensamente e desejo a vocês aí um forte abraço, aí mando para vocês aí um grande abraço e mais uma vez agradecendo a participação e o incentivo de vocês sempre aqui com o canal Silas Degraff. E também, caso você queira participar, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraff, e manda a sua sugestão, aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos, até porque conhecimento dentro da área de investimentos é algo muito importante e algo muito amplo, né, bastante complexo, e naturalmente que a gente procura aqui facilitar, mas um dos passos principais quando se trata de investimento em ações é justamente conhecer em qual empresa que pretendemos investir, conhecer o que é essa empresa, o que ela faz, como que ela está econômica e financeiramente, estudar todas as suas demonstrações contábeis. E isso não é difícil não, tanto é que você pode vir aprender conosco no próximo dia 7 de novembro, quando estaremos realizando o 5º curso de análise de balanços voltados para investimento, onde eu vou passar para vocês de forma bastante simples, prática e didática, como que funciona todo o processo de análise, como que a gente consegue fazer essa análise de uma forma bastante tranquila. Então, espero vocês aí no dia 7 de novembro. Para buscar mais informações e até para fazer sua inscrição, entra aqui, ó, nesse WhatsApp, me manda mensagem que eu lhe passo todas as informações do curso e também como que você pode fazer para se inscrever e vir junto conosco. E o preço, apenas R$ 25,00, apenas R$ 25,00, é um curso de 3 horas online pela plataforma Google Meet. Então, espero vocês. Mas vamos falar então da Renova Energia SA, que como eu já disse, é uma empresa que encontra-se em recuperação judicial. E a história da Renova começa no ano de 2001, quando Renato do Amaral Figueiredo e o Ricardo Lopes Deoneri resolvem criar uma empresa na área de energia, até porque a gente vinha naquela leva de privatizações e surgia ali uma demanda muito grande por novas empresas dentro desse setor. E a opção, tanto do Renato quanto do Ricardo, era trabalhar sempre com energia, com a geração de energia renovável. Tanto que no ano de 2002, eles já adquirem 3 PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, na Bahia. E a partir dessas 3, então, eles começam a desenvolver toda a sua atividade. E chega no ano de 2006, eles partem também para a energia eólica, formando o maior parque eólico do Brasil, também lá na Bahia. Então, vai ampliando cada vez mais sua participação dentro da chamada energia renovável. Chega no ano de 2007, recebe aporte de fundos de investimento, preparando a empresa para o seu IPO, o que ocorreu no ano de 2010. Aí, com o IPO, transforma-se numa sociedade anônima de capital aberto, passa a ter suas ações negociadas na Bolsa e, com a entrada desses recursos, começa ali todo um processo de expansão. Nesse IPO, na sequência, quem entra de sócio da Renova Energias SA é a CEMIG e a Light. As duas, então, passam a ser parte do controle societário da Renova Energia. Chegando no ano de 2013, inaugura a sua primeira planta de energia solar e no ano de 2014 adquire a Brasil PCH e nessa aquisição da Brasil PCH vem 13 PCHs fazer parte de todo o parque de geração de energia da Renova Energia. No ano de 2015, tenta uma associação com a norte-americana Sun Edison, porém essa negociação acaba sendo frustrada e aí o caminho seguiu apenas com eles mesmos. Só que a partir daí, a empresa começa uma série de prejuízos. E aí começa a acumular uma série de prejuízos, culminando no ano de 2019 com o pedido de recuperação judicial. Lembrando que ainda no ano de 2019, a empresa começou a sofrer ali um bombardeio
a respeito de suspeitas, né, de desvios de dinheiro, dinheiro posto pela CEMIG dentro da empresa, para ampliação da empresa, e o dinheiro acabou sendo supostamente desviado. Enfim, a empresa vai respondendo uma série de processos nesse sentido ali, né? Mas o fato é que tudo isso aí acabou afetando financeiramente a empresa, que começou dentro dessa sequência de prejuízos a passar por sérias dificuldades e aí ainda mais dentro de um quadro de recuperação judicial. Agora, mais recentemente, no ano de 2021, eles vendem o seu projeto Alto Sertão 3, a fase 2 do Alto Sertão 3, vende justamente para capitalizar a empresa e também vende a sua participação na Brasil PCH, justamente para capitalizar a empresa, para diminuir seu endividamento, para tentar reestruturar a empresa, para ela poder retomar o seu caminho de desenvolvimento. Mas para que possamos saber como que está hoje a situação da Renova Energia, trago para vocês aqui os balanços desde 2018, vamos ver desde 2018, como que vem sendo o desempenho da empresa desde então. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Renova Energia S.A., empresa essa que encontra-se ainda em recuperação judicial. E como eu falei para vocês, trouxe aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e também o primeiro semestre de 2022. E dentro dessa base histórica, dessa quantidade de exercício, aí fica até mais fácil a gente visualizar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. Começando lá pelo ano de 2018, o que nós vamos ter aqui? Uma empresa que tinha dentro do seu ativo total 2 bilhões 604 milhões de reais, era todo o patrimônio que a empresa possuía naquele ano, lá em 2018. E desse patrimônio total aqui, a empresa tinha aqui os investimentos, né, que são as participações que ela tem nas demais empresas de energia, nas suas subsidiárias também de energia, o imobilizado, que é toda a estrutura de funcionamento da empresa, e ela apresentava em 2018 aqui um valor bastante alto, aqui 1 bilhão e 700 milhões de reais, como outros créditos que eram ativos destinados à venda. Então já em 2018, quando a empresa vinha na sequência de prejuízos, já vinha se desfazendo de diversos ativos, justamente para reduzir o endividamento, para se reequilibrar, para poder funcionar. Então esse 1 bilhão e 700 aqui, grande parte dele, a maior parte dele, é justamente ativos destinados à venda. E o capital giro, então, que era de 1 bilhão 737, praticamente ele se resumia a 28 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, e 8 milhões 210 mil em contas a receber. Indo para o ano de 2019, aí o tamanho da empresa ficou um pouquinho menor, 2 bilhões 290. Vejo que desaparece aqui os outros créditos e ele acaba, grande parte dele, retornando para a imobilização. Porém, o capital giro, daí nessa transferência aqui, que volta para o imobilizado, ele despenca aqui para apenas 21 milhões de reais. Sendo que a empresa fecha 2019 com 6 milhões de reais em dinheiro e 3 milhões e 600 em contas a receber. Então veja que o capital giro praticamente não existia lá em 2019. Já para 2020, a empresa permanece aqui com seus 2 bilhões e 296 em ativo total, todos os bens que tinha. Novamente os bens aqui destinados à venda, reaparece aqui no balanço, tentativa novamente de vender esses bens, e o capital giro vai para 997 milhões, porém, o que nós temos que interpretar aqui como capital giro? Praticamente o caixa equivalente, 48 milhões e 4 milhões e 220 em contas a receber. Já para 2021, permanece estável em 2 bilhões e 280, tá? E aí diminui aqui os outros créditos, esses bens destinados à venda, e aí melhora a posição de caixa, que agora fecha, olha só, fecha 2021 com 359 milhões de reais em dinheiro em caixa e 6 milhões e 200 em contas a receber. Fechando agora junho de 2022, a empresa reduz seu tamanho para 1 bilhão 988 milhões de reais e o capital giro fecha agora com 299 milhões de reais. Fechando aqui com 106 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 17 milhões em contas a receber. Então vejo que a empresa aqui, muitas instabilidades, né, ocorrendo aqui dentro do ativo da empresa, bens que são destinados à venda, daí retorno, bens novamente destinados à venda, daí na sequência são vendidos mais parte desses bens, como a gente já citou, as vendas realizadas pela empresa. E olhando agora o endividamento, e esse endividamento ele aparece aqui no passivo circulante de dívidas de curto prazo, passivo não circulante de dívidas de longo prazo e o total de endividamento, que lá no ano de 2018 era de 2 bilhões e 704 milhões de reais. Então reparem que
todo ativo vale 2.600 e a empresa deve 2.700, então ela deve 103,8% de tudo aquilo que ela tem. Razão pela qual o PL fecha negativo, aqui 99 milhões de patrimônio líquido negativo. E vem lá de exercícios anteriores acumulando prejuízo aqui que nesse ano eram de 3 bilhões e 57. Já no ano de 2019 a dívida sobe para 3 bilhões 420, com 149% o peso da dívida em relação ao ativo total, e agora o PL vai para 1 bilhão negativo, 1 bilhão 130 milhões de reais negativo. Chegando em 2020, 3 bilhões 404, mantém uma estabilidade na dívida, fechando com 148%, e 1 bilhão 107 de PL negativo, e vem lá com toda a sequência de prejuízos acumulados. Fechando 2021, a dívida recua aqui para 2 bilhões 936 milhões, 128% o peso da dívida, e o PL agora continua negativo, porém no valor bem menor, 655 milhões. E fechando agora em junho de 2022, a dívida recua, mas ainda 2 bilhões 599 milhões, 130% o peso da dívida, e o PL continua negativo em 611 milhões de reais. Então vejam que ao longo de todo esse período aqui, a dívida bem superior ao patrimônio da empresa. Então a dívida aqui é uma situação bastante delicada da empresa, apesar da tentativa de venda de ativos justamente para vir diminuindo esse endividamento para a empresa se reequilibrar. Olhando agora os resultados gerados pela empresa, lá em 2018 ela gerou uma receita de 709 milhões de reais. Em 2019, apenas 98 milhões. Em 2020, apenas 70 milhões. Em 2021, o faturamento começa a subir um pouquinho, 93 milhões. E agora, em 6 meses do ano, acumula aqui um faturamento de 79 milhões de reais. Mais importante do que o faturamento é a linha de baixo, que no ano de 2018 e 2019, o que acontecia aqui? A empresa ela fechava com prejuízo de 856 milhões, registrou aqui mais um resultado negativo de operações descontinuadas de 99, fechando com prejuízo de 955 milhões. Em 2019, ela fecha com prejuízo de 1 bilhão e 14, porém, ao registrar resultados positivos de venda de operações descontinuadas, aí fecha com lucro, 2 bilhões e 270 milhões de reais. Né? Agora vejam que esse lucro aqui é justamente de operações não recorrentes, não é o dia a dia da empresa. Já em 2020, aí ela fecha com um pequeno lucro de 22 milhões. Em 2021, também um pequeno lucro de 30 milhões de reais. E agora em 2022 vem acumulando um lucro de 44 milhões de reais. Porém, chama a atenção de vocês aqui que ao abrir as demonstrações contábeis dentro dessas despesas operacionais, tanto é que no ano de 2021 ela apresenta uma receita, né, operacional, e no ano de 2022 também receita operacional, aqui também vem resultados positivos de venda de ativos. Então, na verdade, esses valores aqui estão aqui de acordo com o que consta no balanço na DRE da empresa. Porém, o que torna esse valor aqui positivo é justamente a receita de venda de ativos, que aparece aqui quando, na verdade, ele acabaria sendo mais corretamente classificado como resultado de operações descontinuadas, razão pela qual ela tem esses lucros aqui. Não trago para vocês aqui os índices de liquidez, até porque o que é a liquidez? É a capacidade de pagamento da empresa. E a capacidade de pagamento da empresa, você já observou aqui, ó, pelo ativo circulante, 299 milhões agora em junho, contra 343 milhões também em junho. Então, quer dizer, ela tem menos capital de giro do que as dívidas que ela tem que pagar no curto prazo. Então, a situação financeira da empresa é bastante delicada. O endividamento também bastante delicado aqui, o endividamento. Então, o gráfico lá, os números bem negativos para a empresa, né? E os lucros da empresa também, aparece que desde 2020 ela reportando lucros, porém, esses lucros aqui eles acabam sendo de outras receitas que não a de venda dos seus serviços, né? Mas o que eu trago para vocês aqui é esse gráfico mostrando aqui o comportamento das ações da Renova nos últimos 5 anos. Começando lá pelo ano de 2017, repare lá, que ele começa lá com R$60, né? Olha só, R$60 era o valor de uma ação da Renova. Isso há 5 anos atrás.
E desde então as ações elas despencam, elas chegam a cair ali para a faixa de R$ 12, tenta ali uma subidinha novamente na faixa de R$ 20, vai até 25, só que daí na sequência ela vai despencando, despencando, e aí começa a trabalhar na faixa de R$ 5 a R$ 7, e desde então, desde 2021, ela vem ali numa sequência de pequenas quedas constantes, né, culminando com a sua cotação agora girando ali em torno de R$ 2,50, R$ 2,60, a cotação da Renova no último dia 16 de setembro, quando dá, fechando agora no começo de outubro, no último dia 7 de outubro, quando dá a gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico você vê quando as ações tiveram um valor mais alto, quando elas tiveram um valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Renova. Lembrando que esse gráfico aqui trata-se das ações preferenciais, né, do ticker 4 lá, que é a ação que ela tem um free float maior. Tá, então, mais uma empresa analisada, Renova Energia SA, que, como a gente já citou, encontra-se no estado aí no processo de recuperação judicial, né? Esse processo de recuperação judicial não tem assim uma data prevista para acabar, e esperamos que a empresa consiga se recuperar, que ela consiga voltar a ter força, né? E naturalmente que muitas vezes a empresa ela tem que encolher, né? Tem que encolher para ganhar força para poder voltar a crescer. E a gente fica aqui na torcida pelo sucesso da Renova Energia SA, né? E aí, naturalmente, você que investe em ações ou pretende investir em ações, na hora de fazer o seu aporte, tem que saber escolher ali qual empresa que você quer investir, como que ela está financeiramente, em termos de endividamento, ela é lucrativa, não é lucrativa, e tudo isso aí nós temos que estar atentos na hora de fazer o investimento. E naturalmente também em relação aos outros indicadores, que como falei há pouco, no caso da empresa apresentam-se ainda bastante negativos, então também temos que estar atentos. Lembrando também que a Renova, ela ainda trabalha com as duas categorias de ações, com as ações ordinárias e com as ações preferenciais, sendo que nas ordinárias ela tem um free float baixo, ali, de aproximadamente 12,5%, mais ou menos, que é o free float das ações ordinárias. Já nas ações preferenciais, aí o free float é um pouquinho maior, vai para a faixa de 25% a 26%, as ações livres aí que estão disponíveis no mercado para que você possa investir. Então, aí com base em todas as informações e mais outras informações que você possa obter também nas suas pesquisas, aí na hora de tomar decisão, tomar sempre de forma consciente, de forma segura, para saber aonde que nós estamos investindo, quais os riscos que estamos correndo e quais as possibilidades de retorno que aquele investimento pode nos proporcionar. E com base nisso, aos pouquinhos ir construindo o nosso patrimônio para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.